CBN Campo Grande. rcn67.com.br rcn67.com.br. Pra quem vive se informando no interior e na capital, pra quem vive em nosso estado, tudo no só portal. rcn67.com.br. RCN67, conteúdo para quem vive o MS. Juntos, a gente faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV, nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo nestas eleições. Nos últimos dias, estiveram aqui Capitão Contar, do PRTB, Eduardo Riedel, do PSDB, Gisele Marques, do PT e André Putinelli, do MDB. Participa comigo aqui na bancada do Jornal CBN Campo Grande a jornalista Lígia Sábica, diretora de jornalismo do Grupo RCN. Bom dia, Lígia. Bom dia. Nós estamos hoje há 10 dias das eleições. E o Grupo RCN tem aí o compromisso de levar informação para quase 800 mil eleitores aptos a votar. Esses eleitores estão nos municípios de abrangência das nossas emissoras e representam quase 40% do eleitorado do estado. E pelo sorteio, hoje, nós vamos conversar aqui com o candidato Adonis Marcos, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos e todas que estão nos ouvindo. Quero agradecer também aqui a presença do meu candidato a vice-governador, meu amigo, meu irmão Ilmo. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Bom, vamos falar um pouco aí da sua biografia. Adonis Marcos de Souza tem 38 anos, é casado, pai de 3 filhos, natural de Cascavel, no Paraná, empresário do ramo da construção civil, se formou em Direito recentemente, tendo colado grau, inclusive, neste ano, né? Parabéns aí. Obrigado. Adonis concorreu pela primeira vez em uma eleição em 2010 para o cargo de deputado estadual. De lá para cá, não disputou somente a eleição de 2018, né? Então, Sim. O senhor concorreu aí a vereador 3 vezes, novamente ao cargo de deputado estadual, sim, mas acabou não ocupando nenhum cargo eletivo. Verdade. Já esteve filiado aos partidos PTC, PTB, PDT e agora no PSOL para disputar aí o cargo de governador de Mato Grosso do Sul. Candidato, a sua origem política está nos movimentos sociais, especialmente aqueles ligados à agricultura familiar. Qual é a sua proposta para esse setor, caso eleito governador do estado? Muito bem. Gostaria de me apresentar. Sou formado em Direito, tenho 38 anos, sou um cristão, sou uma pessoa que acredita nos valores também, que está sendo muito discutido hoje, que é os valores da família, das liberdades. Defendo a família tradicional, porém famílias diferentes, ao nosso ver, também são famílias e merecem todo o nosso respeito. A agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, como em vários estados da federação, precisa de investimento, precisa de dar a esse agricultor familiar a possibilidade que ele possa agregar melhor e receber desse trabalho vamos colocar, uma possibilidade melhor de melhorar a sua vida. Nós temos hoje 32 mil famílias assentadas pelo INCRA ou reconhecidas pelo mesmo, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esses assentamentos hoje não representam uma produção competitiva na nosso SEASA interno, ou seja, praticamente 80%, 90% de tudo que nós consumimos aqui em Mato Grosso do Sul vem de outros estados. Então, nós entendemos que não é falta de território, mas sim uma falta de trabalhar melhor essa questão
de profissionalizar o próprio agricultor. Ele tem que ser um empreendedor rural e não simplesmente um agricultor familiar. Nós temos que entender também que nós precisamos voltar a fazer assentamentos nesse estado que está parado desde 2010. Então, um dos compromissos que eu assumi com os movimentos sociais, inclusive a minha saída a candidato, justamente foi para que desse visibilidade ao movimento agrário do nosso estado. Eu tenho recebido vários apoios nesse sentido de vários movimentos que, inclusive, alguns eu nem conhecia, para ser sincero. E qual seria a ação prática para fortalecer aí essa produtividade da agricultura familiar? Nós vamos investir na nossa Agraer, para que nós conseguimos colocar um técnico, no mínimo, a cada 50 famílias. Nós vamos fazer parceria com os municípios, com as prefeituras, nós vamos trabalhar com o Sistema S para dar essa qualificação, para que nós possamos transferir hoje dessa informalidade que existe no campo, para acabar com os atravessadores, fomentando as cooperativas, trabalhando essa questão da economia solidária e dando possibilidade que esse pequeno agricultor consiga montar as suas agroindústrias, que ele consiga trazer esse produto que ele produz, que é um produto muito valorizado no mundo hoje, o alimento valorizado no mundo, que ele consiga trazer direto ao consumidor, sem que tenha alguém nesse meio ganhando com isso. Nós temos perguntas dos nossos correspondentes, vindas aí do interior do estado. Vamos começar por Maracaju. Bom dia, Vanessa Bordim, falando de Maracaju, região centro-oeste do estado. Candidato, o PSOL é um partido que defende socialismo e liberdade. Inclusive está no Estatuto do PSOL a construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, atendendo às lutas das minorias. Uma das suas propostas de governo é de implementar políticas públicas que aprofundem as práticas de uma economia solidária, cooperativismo, em contraponto com a lógica agroextrativista. Eu gostaria de saber como que isso vai funcionar na prática, se o senhor for eleito, como que o senhor pretende implementar essas políticas públicas em um estado que é predominantemente agroindustrial. Muito bem, agradeço pela pergunta. Eu conversava isso ontem em Corumbá. É importante a gente entender essas coisas. Hoje nós produzimos muito alimento. O Brasil produz muito alimento, mas esses alimentos não ficam no Brasil. Nós tomamos um café de terceira, nós comemos aqui a carne de terceira, sendo que nós produzimos tudo isso. Por que nós, sul-mato-grossenses, nós brasileiros, no pensamento nacionalista de verdade, por que nós não ficamos com o melhor daquilo que a gente produz? Nós estamos vivendo hoje uma inversão dos valores reais. A época, quando fomos colonizados, todo o nosso pau-brasil, as nossas pedras preciosas e o nosso ouro era levado para a Europa, para que ficava o quê com o brasileiro? Apenas o espelho, nós ficávamos apenas nos olhando o nosso reflexo. Não está diferente hoje. Tudo que nós produzimos hoje é levado para os países europeus e asiáticos. E o que fica para nós, brasileiros? Quando eu falo em cooperativismo, eu quero dar condição para que esse agricultor, para que esse produtor, ele consiga desenvolver. Vou dar um exemplo para vocês. No estado do Paraná, nós temos um exemplo de cooperativismo na cidade de Guarapuava, que é a cidade onde minha mãe mora e é assentada. A cooperativa lá, a maior cooperativa da região, ou seja, os poderosos da produção, são pessoas que foram assentadas em 1930. É uma colônia de alemães que chegaram e foram assentados e lá eles se organizaram em cooperativa e são ricos. Então, se nós entendermos que se as pessoas se organizarem para produzir junto, para comprar e para vender junto, eles terão muito mais valor agregado. O Brasil precisa proteger a sua economia interna. Erros que aconteceu nos governos anteriores. Nunca priorizaram a nossa indústria, a nossa produção de alimentos, as nossas indústrias farmacêuticas e tudo mais. Então, nós precisamos fortalecer. Quando eu falo de economia solidária, que nem tudo só é para dar lucro. Hoje o nosso estado é um estado rico, mas tem muitas pessoas passando fome e necessidade. E é para isso que eu quero ser governador, para que nós possamos discutir uma nova forma de se relacionar entre capital e entre pessoas. Porque se um só tiver todo o capital, não está legal. Eu posso ter o estado que tem maior renda per capita por pessoas, mas se eu tiver o maior número de miseráveis, o que eu ganho com isso? Então, quando nós falamos em socialismo e liberdade, eu estou falando do bem-estar social, que a Europa tem isso, vive todos os dias. Por que uns têm que ganhar muito e outros não têm que ganhar nada? Todos podem, algumas pessoas podem ter muito, mas a grande população tem que ter o mínimo. E como o senhor vai equilibrar isso
porque o Brasil ele precisa continuar exportando, precisa dessa balança comercial com o exterior, né? Gerando políticas que atendam os dois lados aí. Como é que o senhor pretende atuar nesse sentido? Vejamos um exemplo que está acontecendo hoje. Eu vou pegar uma questão geopolítica, que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Quando entraram em guerra e começou a ter os bloqueios de exportações, o mundo sentiu, principalmente na agricultura, com relação aos nossos fertilizantes e defensivos agrícolas. Hoje, se nós tivéssemos a nossa fábrica aqui de Três Lagoas funcionando, o nosso agricultor aqui não sentiria muito. Se hoje nós, brasileiros, entrássemos em guerra, nós não morreríamos de bala, de tiro, nós morreríamos de fome, porque a nossa Companhia Nacional de Abastecimento não tem uma política de proteção da nossa comida, da nossa gente. Não, inclusive, não conseguimos nem fazer sequer uma política, vamos colocar assim, mínima de proteção, de combate à inflação quando se fala dos alimentos. Então, nós precisamos entender que essas coisas são nacionais. Alimento, o mundo precisa de alimento. Nós produzimos, então eles têm que pagar bem. Nada da Organização Mundial de Comércio falar para nós quantos que tem que custar a arroba do nosso boi ou a saca do nosso milho. Isso tem que ser dito por quem produz, não por quem está lá fora especulando na Bolsa de Valores. E a gente segue com as perguntas dos correspondentes. Agora vem a pergunta de Corumbá. Bom dia, candidato. Rodolfo César, de Corumbá. A situação de fronteira entre Brasil e Bolívia, aqui por Corumbá, enfrenta um desafio que é o fluxo migratório, principalmente de venezuelanos, mas também há o registro de casos de argentinos, bem como também de haitianos. Dentro da questão da assistência social, de atendimento a esse público, gostaria de saber que propostas o senhor tem nesse sentido. Hoje, um dos problemas é que boa parte desse público, principalmente de venezuelanos, acaba vindo aqui para essa região e permanece em semáforos, solicitando dinheiro, em geral, com a necessidade de tentar permanecer no país. Porém, não há certas políticas definidas para atender esse público, gerando um problema social. Muito bem. Isso faz parte da nossa natureza humana. Os seres humanos, desde o princípio que se tem relatos históricos, nós ficamos transitando. E é natural que, às vezes, nós ficamos incomodados em determinado local e precisamos nos mudar. Ninguém é obrigado a viver na miséria, viver em condições insalubres, viver em situação de guerra ou de instabilidade econômica ou qualquer outra situação. O Mato Grosso do Sul hoje recebe muitos imigrantes, muitas pessoas que vieram de outros estados, inclusive fugindo da fome. Só que nós temos um grande número de famintos no Mato Grosso do Sul também. Como cuidar disso tudo? Além de cuidar das pessoas que estão chegando, principalmente pelas nossas fronteiras, que nós temos que cuidar também a questão da segurança, nós temos que dar essa segurança alimentar. Hoje nós temos como proposta criar, nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, inclusive Corumbá, estive lá ontem, os restaurantes populares. Aquele restaurante que você pode se alimentar com R$1. Eu, quando vou em Brasília, lá em Ceilândia, sempre me alimento nesses restaurantes, porque é uma alimentação nutritiva, uma alimentação que te dá, que não deixa você faltando em nada de um restaurante à la carte. O que eu estou querendo dizer com isso? Casa, comida e trabalho. Nós vamos potencializar essas políticas sociais para a construção habitacional, para que as pessoas tenham um bom emprego e consigam ter uma boa renda. Não é só estar empregado, tem que ter condições para se desenvolver. O trabalhador também tem que poder fazer uma viagem no final do ano, ele tem que poder conhecer os pontos turísticos do nosso estado, e para isso nós vamos dar essas condições, casa, comida e trabalho. Os nossos programas sociais vão atingir as pessoas que estão em maior risco de vulnerabilidade econômica e social, sejam aqueles que estão morando nas favelas, morando em barraco de lona, morando de favor. Os nossos vizinhos latino-americanos que vierem para cá também serão protegidos por nós. Vamos construir um cadastro dessas pessoas que estão chegando e ninguém vai necessitar ficar morando na rua, ficar pedindo sinais. Nós vamos cuidar de todos. O senhor está falando de programas sociais, né? Mas e como sair deles? Além de ajudá-los com os programas, o que é que o senhor prevê para que eles consigam aí seguir sem a necessidade dessa ajuda? Qualificação profissional. Só que nós não mudamos isso estralando os dedos e fazendo uma mágica ou falando abracadabra. As coisas vão acontecer durante 3 pilares. Primeiro, nós temos que investir em educação. Educação
começa desde que o jovem entra na escola pela primeira vez. Nós temos que dar, depois da educação, a qualificação. E, além de educação e qualificação, nós temos que dar oportunidades. O que nos diferencia com uma pessoa que... defende o ensino técnico, então. Com certeza. Nós temos que dar a opção ao jovem lá na escola para que ele opte, eu quero ir para a faculdade ou não quero, porque nem sempre o diploma universitário garante melhor renda. Existem torneiros mecânicos que ganham muito mais do que advogados, ou muito mais do que médicos. Existem mecânicos que ganham mais do que médicos. Então, não é verdade que somente a faculdade dá uma melhor condição de renda. Tem pessoas que têm o 4º ano do primário e é um grande empresário. E o que nos diferencia disso? Então, só que nós queremos dar oportunidade ao nosso jovem. Nós vamos trabalhar na educação, nessa qualificação profissional e nós vamos dar condições para que essas pessoas que tenham boas ideias, que sejam bem intencionadas, que eles também tenham crédito para colocar as suas ideias em prática. Mas esse fluxo migratório, ele não é resolvido assim tão fácil, né? A gente tem visto, por exemplo, casos de estrangeiros que vêm com contrato já de trabalho, chegam aqui em Mato Grosso do Sul, ficam por um tempo, não se adaptam e depois vão perambular pelas ruas. Então, isso é necessária aí uma política muito maior em cima disso, né? De adaptação dessa... Você citou um outro grande problema que nós temos em Mato Grosso do Sul, e acho que é uma questão de Brasil também. Nós temos algumas empresas que se instalam em determinados locais. Por exemplo, vou pegar Paranaíba. Empresa têxtil. Eu chego lá, eu tenho uma demanda. A minha demanda aumenta. Só que a minha mão de obra não está qualificada para atender aquela demanda. Então, eu terceirizo e mando para outras regiões. Você pega, por exemplo, Três Lagoas, a própria Ribas do Rio Pardo, quando tem grandes empresas de construção civil, que a construção civil também é o termômetro da economia, nós não temos profissionais para isso. O que nós precisamos? O que nós temos que entender com isso? Qualifique a mão de obra que nós temos e os empregos ficarão aqui. E quem vier para cá também, olha, a regra você tem que vir e você vai fazer um curso para você se qualificar. Isso nós temos que fazer parceria com os empresários, nós temos que fazer uma parceria com o Sistema S, nós temos que dialogar. O que acontece é o seguinte, o governador ganha, se prende dentro de um gabinete e não conversa com ninguém. Nós temos que conversar todos os dias, é necessário. Então, o senhor entende aí que as PPPs, parcerias público-privadas, são fundamentais para resolver parte dessa situação? Sim, e sem dúvida. Uma das coisas que nós não vamos trabalhar com muita ênfase é essa questão de privatização, mas algumas coisas se faz necessário. O governo não dá conta de atender todos. Se nós tivermos empresários, tivermos entidades que queiram ser parceiro do governo, por que não? Agora, privatizações também nós não somos favoráveis, principalmente quando se fala de energia, de água potável, de soberania. A gente tem, inclusive, ele citou Paranaíba, né? Região leste aí, né? Então a gente vai chamar a pergunta vinda de lá. Muito bem. Bom dia, candidato. Aqui, Thalita Matsushita. Paranaíba também é rota para a distribuição de drogas vindas do Paraguai e da Bolívia, principalmente para estados da região sudeste do país. A pergunta é, caso eleito, o que você faria para combater o tráfico de drogas e o aliciamento de pessoas vulneráveis economicamente, já que esse problema só vem se agravando e não é de hoje? Os nossos presídios, 80% deles são pessoas que estão envolvidas com o tráfico de droga. No meu entendimento, nem todos deveriam estar em presídios do Estado, porque nós estamos falando de tráfico internacional de droga. Então, essa competência teria que ser do próprio presidente da República. O que nós precisamos fazer para combater o tráfico de drogas? Não adianta nós enchermos de policiais nas fronteiras, que não vai resolver. É tecnologia. Dar condição para que os nossos policiais sejam policiais do futuro de verdade. Porque nós temos mecanismo de comunicação hoje que nós podemos prever vários crimes. É aquela situação, você prevê a situação que vai acontecer, porque a gente sabe que acontece. Então, nós precisamos... Monitoramento. Colocar a câmera nessas estradas, colocar o CISPROM de fato para funcionar, conversar e dialogar com o próximo presidente da República, eu espero que seja Lula, para que nós possamos aumentar o efetivo de PRF nas nossas fronteiras, nas nossas estradas, de policiais federais, investir em tecnologia, dar condição para que o nosso DOF tenha mais efetivo policial, tenha mais tecnologia, para que nós possamos perder menos. A questão do tráfico de droga, os 80% que estão dentro dos presídios de Mato Grosso do Sul são os pobres, mas os grandes traficantes que estão aí dentro dos condomínios de luxo não são atingidos por isso. Por isso que nós precisamos de uma polícia inteligente, com mecanismos de primeiro mundo, para que possa pegar todo mundo, não só o pobre, preto,
da periferia. E o que fazer com os presídios, por exemplo, onde eles estão, né, a maioria ali não está trabalhando, está ociosa, a gente ainda tem crimes que são ordenados de lá de dentro. O que fazer? Eles ainda conseguem telefonar de lá de dentro, né? Problema antigo. Eu sou um dos criadores, fui convidado pelo desembargador Rui Celso para estar na primeira reunião de fundação da APAC-MS. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os apaquianos. Nós estamos propondo um novo projeto de presídio. Na verdade, já existe em vários outros estados brasileiros. Administrado pela Associação de Amparo aos Condenados. É um presídio sem polícia, onde o próprio preso cuida do preso. E pasmem os senhores e senhoras que estão nos ouvindo. 80%, 90% dos nossos internos das APACs não voltam para o crime. Hoje, 90% de quem está nos presídios comuns voltam para o crime. O que nós temos que entender com isso? Oportunidade. O que tem nas APACs que não tem nos presídios normais? Faculdade, formação profissional, condição do próprio preso ter uma renda de dentro do presídio, com trabalho sério, digno, sustentar a sua família aqui fora. Porque no final da história, nenhum erro é maior que o ser humano. Nós estamos acima de qualquer erro, porque nós somos seres que fomos feitos à imagem do nosso Criador. Se nós erramos, tudo bem. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Mas a gente tem presos de alta periculosidade aqui em Mato Grosso do Sul, né? Para isso existe os RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Para isso, se existe essa questão de periculosidade, tem que ser levantado pelos nossos polícias de inteligência e levado aos presídios federais. E aqueles que quiserem se recuperar, o Estado tem que dar essa condição. Entendendo que existe também uma questão legal que nos impede de forçar o trabalho dentro dos presídios. Se houver um ato voluntário do preso, é uma coisa. Agora, eu, quanto governador, não posso forçar, não. A partir de agora, fazer igual aqueles presídios americanos. Vou botar uma corrente no pé de todo mundo, vou botar vocês para fazer isso. O senhor defende uma mudança na legislação? Com certeza, sem dúvida. Nós precisamos dialogar. Tudo é diálogo. O ser humano só conseguiu evoluir. Nós conseguimos montar o nosso conceito de sociedade quando nós dialogamos. Tem que dialogar com todo mundo. Quem é criminoso, quem quer ficar no crime, tudo bem, é a opção dele. Quem está lá que cometeu um erro e quer se recuperar, temos que dar essa oportunidade. O senhor coloca no seu plano de governo a desmilitarização das polícias. Necessário. Como isso seria feito? As pessoas acham que nós estamos querendo tirar a farda da polícia militar. Nós não estamos falando isso. Eu quero acabar com o estigma da polícia da ditadura militar, que andava com um cacetete batendo em todo mundo, e principalmente nas pessoas da periferia. O que nós temos que entender? Se nós dermos condições para que essa polícia possa questionar uma ordem que seja abusiva, porque hoje o policial militar ele está restrito nos regimentos internos. Por exemplo, ele não pode tutelar o direito de greve, que é um direito que todos nós temos. O artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então a PM não é igual a nós, porque ela não pode entrar em greve, porque nós temos 2 direitos de autotutela. Defesa da posse, se alguém entrar para dentro do seu imóvel para fazer alguma coisa, você pode se defender, inclusive abater a pessoa que vai ali para te causar um dano. E você tem o direito de greve, isso é constitucional. O policial não tem esse direito de greve. Eu quero dar essa condição para que o nosso policial possa questionar uma ordem, inclusive possa tutelar uma melhora de trabalho, de condição de salário. O senhor coloca aqui também o desmantelamento dos grupos de extermínio, milícias do campo e afins. Grupos de extermínio, esse tipo de crime, o serviço de inteligência tem que atuar, né? Qual que é a proposta do senhor para evitar, por exemplo, a matança que hoje a gente vê lá na região de fronteira com o Paraguai? O ser e o dever ser. A Constituição diz uma coisa, deveria ser assim. Mas é dessa forma? Não é. Por isso que eu digo que nós precisamos de investir em tecnologia. Eu não tenho como saber, não está na testa do indivíduo, não está no seu CPF, se ele vai ser um criminoso ou não. Mas com determinados mecanismos tecnológicos, nós conseguimos prever muitos crimes. É necessário fazer uma interligação ainda melhor com as polícias de fronteira, dos outros países, dos outros estados soberanos, para que nós possamos, inclusive, do lado de lá, ter o policial que vai prender esse criminoso ou esse assassino que atravessa a fronteira e fica impune. Nós temos que dar condições tecnológicas para isso, para que nós tenhamos condições de prever esses crimes. Infelizmente, a gente não vai acabar com a criminalidade, mas nós vamos dificultar muito para eles e nós vamos diminuir muito os índices de homicídio no nosso estado. O senhor tem dito que pretende implantar delegacias da mulher, por exemplo, em todos os 79 municípios do estado. De que forma isso seria viabilizado? Nós vamos chamar concurso para delegadas mulheres. Mulher tem que ser atendida por mulher, 24 horas por dia. A mulher é agredida dentro da sua casa, na sexta-feira,
e só tem condições de registrar um boletim de ocorrência na segunda-feira. Chega lá ainda, é recebida por um policial, às vezes mal-humorado, não sei o que aconteceu com ele durante o final de semana, e a mulher tem que ficar mais 3, 4 horas quando ela tem condições de chegar lá. Nós vamos colocar nos 79 municípios do nosso estado, delegacia 24 horas para a mulher. Nós queremos acabar com o estado do feminicídio. Mulher tem que ser respeitada dentro e fora de casa. Se houver um agressor, ele tem que ser contido. E se ele não puder ser contido pelo Estado, quem poderá fazer isso? Então, é aquela história do Chapolin Colorado. Quem pode me ajudar? O Estado está aqui. Nós não podemos nos omitir de dar essa segurança a essas mulheres que estão morrendo todos os dias, e tanto nos centros urbanos quanto na área rural. Essa é a função do Estado, do governador. Eu não aceito agressão doméstica, não aceito violência doméstica, sou contra qualquer tipo de assédio, seja contra quem for. Então, os seres humanos têm que entender que nós estamos em uma situação que nós temos que tomar uma atitude. O Mato Grosso do Sul não pode ficar olhando que todo dia tem mulher sendo espancada, assassinada, e a gente fica dizendo, não, o que eu posso fazer? Faça. O senhor, eu vou fazer um paralelo aqui com a questão da educação, porque eu tenho acompanhado o senhor também em algumas entrevistas, e o senhor já falou que pretende também levar para todos os municípios novas escolas, em todo o estado. E aí vem essa proposta das novas delegacias também em todo o estado. Mas, por outro lado, o senhor já falou que não concorda com a reeleição, né? Sim. Em 4 anos, seria possível fazer tudo isso? Se não for possível, nós vamos plantar uma semente. Nós vamos deixar um projeto. Por que eu falo que não a reeleição? Porque política não pode ser uma carreira. Você quer fazer carreira, entre na aeronáutica, entre na marinha, entre no exército, entre na Petrobras ou qualquer outra grande empresa e faça ali uma carreira. Política não pode ser isso. Eu tenho que ter um mandato e esse mandato tem que ter um começo, meio e fim. A democracia é a alternância de poder. Nós vamos plantar uma semente. Quem vier depois, se quiser dar continuidade, aí a população vai avaliar. Mas eu acredito que eu serei o melhor governador que esse estado já teve, porque verdadeiramente as minhas propostas são sinceras. Eu não estou aqui fazendo demagogia, e se eu ganhar, vou fazer justamente isso que eu estou falando. Por isso que eu até, algumas vezes, eu nem questiono o Bolsonaro, porque ele está fazendo justamente o que ele falou. Então, escutem bem as minhas palavras. Se eu ganhando o governo do estado, eu sendo governador a partir de janeiro, são essas coisas que eu vou fazer. E quem vier comigo, na minha equipe, tem que fazer aquilo que nós nos propomos a fazer enquanto candidatos. A Daniele vai chamar um correspondente agora que tem uma pergunta que acho que vai de encontro ao que o senhor está falando. Muito bem. Vem aí da região leste a pergunta. Muito bom dia, Dani, bom dia, Lígia, bom dia a todos que nos acompanham aí pela rádio CBN Campo Grande. Candidato, muito bom dia. Você tem falado bastante em mudança, fala em votar no novo e se coloca como alternativa para essa renovação na política sul-mato-grossense. Diante disso, candidato, a pergunta é: qual a sua experiência administrativa e o que te difere dos demais candidatos para convencer o eleitor que você é a melhor opção para governar o Mato Grosso do Sul? Nestor Júnior, de Aparecida do Taboado, para a rádio CBN Campo Grande. Um abraço, Nestor, um abraço, Aparecida do Taboado. Nós conseguimos congregar nessa federação Rede Pessoal algo que nunca aconteceu em Mato Grosso do Sul. Um sem terra, que lidera movimentos sociais, e um grande empresário, que é um cara que entende muito disso. Gente, nós queremos governar. Qual que é a minha experiência? Minha experiência é humana. Eu conheço o estado da pobreza, eu já morei em barraco de lona, eu já morei em casa de madeira, eu sei o que é ter a sua luz cortada, a sua água cortada, você não ter condições de pagar. Eu sei o que é ficar numa fila do SUS, eu sei o que é ter uma pessoa dentro da sua casa acamada, eu sei o que é passar por todas essas dificuldades. Se isso não me credenciar para ser um bom gestor, o que precisa? Então fala para mim onde está o concurso público e a faculdade para ser um gestor de estado, um gestor de município, porque não existe. Então, se a nossa experiência pessoal, se a nossa experiência de vida não nos credenciar para ser um bom gestor, porque ser um bom gestor é ouvir o que as pessoas precisam. E isso eu não preciso contratar instituto de pesquisa, eu não preciso forçar que estou tomando café num copo de massa de tomate, porque eu faço isso todos os dias da minha vida nos últimos 38 anos, que essa é a minha experiência. Eu tenho experiência com as pessoas de verdade. Eu conheço a pessoa que mora num barraco de lona, eu conheço a pessoa que mora na periferia, eu conheço a pessoa que mora no centro da cidade. Eu tenho um trânsito aqui entre as autoridades desse estado, eu tenho um trânsito em Brasília, eu como
sem terra, já consegui sentar com o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho uma boa relação em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Isso me credencia para ser o melhor gestor que esse Estado precisa nesse momento. Um gestor que vai cuidar das pessoas que estão passando maior necessidade. No SUS, falta de habitação, falta de infraestrutura nos bairros, é para isso que eu quero ser gestor. Senão, não preciso me dar essa oportunidade. A gente vai ouvir agora, então, uma pergunta da região de fronteira. Candidato, sou o Carlos Monforte, aqui de Ponta Porã, na região de fronteira. A minha pergunta é relacionada ao seu plano de governo. Como o senhor pretende gerir, em sendo eleito, governar o estado de Mato Grosso do Sul com um partido pequeno, um partido que tem uma estrutura pequena? Como que o senhor pretende atuar nas mais diferentes frentes de trabalho, né, de educação, saúde, aqui para a região de fronteira? Porque eu estava lendo o plano de governo do senhor e não consta assim, especificamente a região de fronteira. Muito bem, o nosso plano de governo não foi construído por uma única mão. É um ato de 3 pessoas, né? O nosso partido, a minha orientação, a contribuição minha e do vice, e uma parcela muito grande do nosso partido a nível nacional. Existem algumas questões realmente que ficaram omissas, e ficarão. Não existe possibilidade de colocar tudo nesse plano de governo. Como que nós vamos cuidar? E principalmente me questionam isso. Você é de um partido pequeno, coisa e tal. Um dia os partidos todos foram pequenos, começaram com uma única filiação. A partir de agora, o nosso partido, a federação, a rede pessoal, vai ser gigante. Nós vamos ser muito grande, vamos começar a ser respeitado nesse estado. Uma vez nós eleito, o Ilmo vai cuidar de toda a classe empresarial, vai dialogar com os empresários, vai entender as demandas desses setores que precisam, principalmente que é a carga tributária. Eu vou conversar com as entidades organizadas e nós dois, eu e o meu vice, a nossa equipe econômica, vamos dialogar com a classe política, com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os nossos senadores, as nossas bancadas. Para quê? Para que, se todo mundo foi eleito pelo voto popular e nós respeitamos isso, todos nós queremos o melhor para o nosso Estado e, com isso, nós vamos encontrar caminhos para que possamos resolver os problemas mais agravantes para a nossa população. Então, eu ter bancada ou não ter bancada não vai resolver nada. Nós sempre vamos dialogar. Não sou ditador, não tenho apetite para isso. Eu sou um democrata e nós vamos conversar com todo mundo. Temos mais uma pergunta aí de correspondente, a última. Olá, candidato, bom dia. Aqui é Ana Cristina Santos, de Três Lagoas, e eu gostaria de saber como o senhor pretende fazer para conciliar redução de impostos e investimentos, porque o senhor fala bastante sobre a necessidade de se reduzir impostos, como, por exemplo, do ICMS do combustível e também do gás de cozinha. E, ao mesmo tempo, tem como bandeiras aí de campanha investimentos no social. Em Três Lagoas, por exemplo, existe um déficit muito grande de unidades habitacionais. Como fazer isso? Construir casas, investir no social e, ao mesmo tempo, reduzir esses impostos? Muito bem, eu estava esperando por essa pergunta. É uma pergunta muito gostosa de se responder. Mas vai diminuir impostos, e diminuir impostos você vai arrecadar menos. Se você administrar bem, não importa o tamanho do seu orçamento, dá para fazer. Nós estamos falando de um superávit na casa de quase 2 bilhões. Isso não poderia resolver o problema da habitação? É uma pergunta. Lógico que poderia. Nós podemos resolver os problemas crônicos desse Estado. Habitação, infraestrutura e diminuir a nossa carga tributária. Por que nós não temos mais emprego? Por que não temos mais empresas vindo para cá? Porque ninguém quer pagar um absurdo de imposto, tem que pagar o que é justo. Vou zerar o imposto sobre o gás de cozinha. Hoje é 12%, nós vamos zerar, nós vamos diminuir de 12% para 10% o imposto sobre o diesel. Vamos manter esse 17% do ICMS sobre a gasolina. No nosso governo, as pessoas não terão surpresa. Na energia elétrica, inclusive, nós queremos ver a possibilidade de diminuir isso também. Não é quanto que eu consigo arrecadar, é como eu administro. A má administração é pior do que roubo. Nós vamos administrar bem e as pessoas tenham certeza que vai dar para fazer tudo o que precisa ser feito com o dinheiro que a gente arrecadar, porque não vai ter corrupção no nosso governo, não vai ter funcionário fantasma, não vai ter contrato suspeito, obras no nosso governo vai ter começo, meio e fim. Hoje é emblemática e a gente sabe quando começa, nunca quando termina e muito menos quanto custa. Se eu pegasse os mesmos 80 bilhões que estava orçado lá atrás para construir o aquário do Pantanal, daria para construir muitas milhões, né? Milhões. Daria para construir muitas unidades habitacionais. Então é prioridade.
Você quer deixar uma obra faraônica para todo mundo falar, foi fulano que construiu, ou você quer investir em pessoas? Eu quero investir em pessoas, não preciso de obra faraônica. Candidato, aí para isso o senhor precisa, como o senhor falou, atrair empresas. E qual vai ser a sua estratégia para atrair a iniciativa privada a investir em Mato Grosso do Sul? Investindo em infraestrutura, investindo em qualificação de pessoas e reduzindo carga tributária. Eu vou, com o meu vice, vamos visitar todos os grandes empresários do Brasil e, por que não, do mundo, trazendo esse povo para cá, mostrando para eles a viabilidade. Nós estamos falando de uma possibilidade da rota bioceânica. Eu quero que aqui seja o maior centro de distribuição logística para o Brasil e para a América Latina. Não uma rota que vai passar caminhão daqui para cá. Essa é a previsão da rota, né? De que nós tenhamos, em Campo Grande, por exemplo, um centro distribuidor, né? E que seja, inclusive, um centro aí para a América Latina, né? Eu não quero que seja Campo Grande, quero que seja o interior. O interior precisa muito mais de investimento, de Seria emprego. Campo Grande e Porto Murtinho, Isso. pelo projeto. Nós queremos colocar em todo esse trajeto. Quero levar muito investimento para o interior do estado, para que nós possamos ter mais emprego no interior. E vou melhorar muito a qualidade de vida do sul-mato-grossense que mora na capital. Já que a gente está falando aí da rota bioceânica, vamos falar um pouco das nossas estradas no estado. Qual é a sua proposta para melhorar o que nós temos hoje em estradas que são de terra, com pontes de madeira? O senhor acha que em 4 anos daria para recuperar tudo isso? Acredito que sim. Hoje nós temos o quê? Um imposto que foi criado justamente para isso. Passaram-se anos e a situação não se resolveu. Tem caminhão que passa aí com uma safra e cai em ponte de madeira. E por que nós estamos com caixa de quase 1,5 bilhão de reais de Fundersul? Eu vou inverter a lógica. 75% hoje fica com o Estado e 25% dividido entre todos os 79 municípios. E tem uma fração lá que eu não sei matematicamente dizer aqui para não confundir o eleitor. Eu vou inverter essa lógica. 75% do valor do Fundersul irá para os municípios e 25% ficará com os estados. Porque no final da história, a grande realidade é que essa infraestrutura está na mão dos prefeitos. O primeiro impacto está lá. O cidadão tem um problema numa estrada, ele vai falar com o prefeito, não vem falar com o governador. Por que não dou mais condição para que esse prefeito? E vamos cobrar gestão, fiscalizar se esse recurso está sendo investido de fato, e nós vamos melhorar muito a nossa infraestrutura. Quero, ao final dos 4 anos, nas MS estaduais, não ter mais nenhuma ponte de madeira. A gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Wagner Silva. Ele quer saber qual a sua proposta para o meio ambiente, essa questão da sustentabilidade. A nossa casa comum, o Criador nos fez jardineiro do Éden. Nós somos feitos para cuidar do jardim e nos tornamos os grandes satã da terra e por isso fomos expulsos do Éden. Nós temos que cuidar das nossas matas, nós temos que cuidar dos nossos florestas, dos nossos biomas, nossos rios estão assoreados. Como fazer isso? Investindo também. Eu vou equipar melhor o nosso Instituto de Meio Ambiente, eu vou comprar mais aeronaves para combater a questão dos incêndios, vamos formar parceria com as brigadas civis de combate a incêndio. Nós queremos fortalecer o ICMS ecológico, principalmente esse dinheiro do ICMS ecológico vai ser investido dentro das aldeias indígenas, porque quem cuida mais do meio ambiente senão os índios? Então, nós queremos fomentar muito essa questão da nossa casa comum. Nós vamos cuidar dessa questão do saneamento básico, que também é o nosso meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente natural e do meio ambiente artificial e do nosso meio ambiente cultural, que o nosso estado tem muito, é muito rico nisso. Eu vou mudar para uma outra área agora, que é a área da saúde, né? Que é uma área que impacta o dia a dia de todo mundo. O senhor tem falado em humanizar esse setor, e essa a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Muitos estabelecimentos de saúde, hospitais, postos de saúde ainda não conseguiram humanizar dentro do estabelecimento esse atendimento. Como que o senhor viabilizaria isso para o estado todo? Primeiro ano do nosso mandato, janeiro de 23. Farei uma reunião com toda a classe médica e todos os representantes do setor de saúde. Primeira meta nossa, vamos zerar todas as cirurgias que estão atrasadas, as cirurgias eletivas. Precisamos zerar isso, não tem como ficar com cirurgias atrasadas. Vacinação, a saúde básica, desde o agente de saúde. O agente de saúde no interior ainda carrega uma folha de papel, pegando anotações, depois vai para um escritório que tem um computador pré-histórico da época dos dinossauros, lançando lá, quando não tem, às vezes nem internet tem. Vamos dar um tablet na mão do agente de saúde, nós vamos colocar um médico da família. E como que nós vamos fazer isso? Fazendo parceria também, inclusive com as universidades do Paraguai. Vamos lá, vamos dialogar com esse pessoal. Olha, tem mão de obra aí? Tem estagiário? Vamos para o Mato Grosso do Sul, nós vamos remunerar.
vou colocar mais médico no sistema de saúde, vou dialogar com essas classes, porque muitos também estão insatisfeitos, porque tem muitas promessas que vêm, inclusive agora o piso da enfermagem. Por que não? Janeiro de 23 eu vou começar a pagar com decisão do Supremo ou não. O Mato Grosso do Sul vai pagar o que é justo, porque essa categoria salvou muitas vidas e tem colocado as suas vidas para cuidar de gente. Vamos falar de reforma da Previdência no Estado. O senhor falou que pretende revogar. Sem dúvida. Por quê e como? Porque é injusta. Porque não chamou ninguém para dialogar. Disseram que tinha um déficit, mas não apresentaram provas. Muitas entidades questionaram isso. Eu vou revogar. Voltar aos patamares que era anterior. 11%, que eu ainda acho que está alto, mas eu acredito que dá para manter 11%. Vou exonerar aqueles que ganham até 3 salários mínimos de não ter que contribuir. Colocaram 3% a mais para todo mundo e não perguntaram se estava bom ou não. Colocaram lá a tropa de choque, lá, a nossa Força Armada, o braço armado do Estado, para impedir que os manifestantes... E quem são esses manifestantes? São seres humanos, são pessoas que têm que pagar um valor a mais que não tinham que pagar antes. Ninguém perguntou se essa pessoa estava disposta a ter perda de renda. E simplesmente fizeram. Eu vou revogar porque isso é maléfico. Bom, nós estamos aí ao final do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para o senhor conversar um pouco com o seu eleitor, então. O senhor tem aí um pouquinho mais de 1 minuto para passar o seu recado, convencer quem ainda não é o seu eleitor a votar no senhor. A câmera, por favor. Pessoal, as pesquisas têm dito hoje que nós não temos chance de chegar ao segundo turno. Mas isso não é verdade. Quero falar com você que está indeciso, você que não decidiu o seu voto ainda, você que tem uma convicção que vai votar em determinado político ou não. Vou fazer uma pergunta a você. Você está contente da forma que estão as coisas hoje? Combustível alto, um gás absurdo, o valor, o preço dos alimentos? Eu tenho certeza que você não está. Por quê? Principalmente agora no período de chuva, os bairros estão destruídos, o interior do estado não tem infraestrutura. E qual que é o resultado disso? É o nosso voto. Você pode não ganhar nada com política, mas você perde muito dependendo da sua escolha. Então, eu quero te pedir nesse momento que você escolha de verdade o que você quer para o seu estado. Se você quer que isso tudo continue da forma que está, então vote nos mesmos que estão aí, porque não vai melhorar muita coisa. Mas se você quer uma mudança de verdade, se você quer que outras pessoas administrem o estado com um olhar diferente, ouse. Nesse momento, faça um desafio a você. Mude, tenha coragem, vote diferente, pelo menos uma vez. Meu nome é Adonis, o meu número é 50. Para governador, vote 50. Para o Senado, vote 500. E você decide aí com carinho, com paixão, com relação aos seus deputados estaduais e federais. Nós pedimos que vote na legenda do 50 e do 18. E para governo, o nosso partido está com o Lula presidente. Muito obrigado, que Deus os abençoe. E Adonis, governador, 50. Candidato Adonis Marcos do PSOL, participando aqui da nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Amanhã, sexta-feira, será a vez do candidato Marquinhos Trade, do PSD, participar da entrevista. E na semana que vem, fechamos a rodada com a candidata Rose Modesto, do União Brasil. E antes de encerrarmos, eu gostaria aqui de corrigir uma palavra. Na entrevista com a candidata do PT esta semana, Gisele Marques, eu disse que as contas do ex-governador Zeca, do PT, nas áreas de saúde e educação haviam sido rejeitadas. Essas contas tiveram ressalvas técnicas e acabaram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros aprovaram. Em 2006, por exemplo, que foi um dos anos que eu me baseei, o último ano da gestão do PT no Estado, foram 15 ressalvas na prestação de contas, na aprovação lá do conselheiro. A área da saúde deveria ter recebido, como prevê a lei, um percentual mínimo de 12% dos recursos vinculados na saúde. E naquele ano foi repassado apenas 3,07%. Em educação, a UEMS, por exemplo, deveria ter recebido um índice de 1,77% da receita tributária. Nada foi destinado. Na área de ciência e tecnologia, o mínimo a ser destinado para a Fundect era de 0,5% da receita tributária e o total ficou em 0,18%. Por essas e outras irregularidades foram feitas as ressalvas. Bom, e termina neste momento a nossa transmissão simultânea nas emissoras de rádio e TV. Grupo RCN, Eleições 2022. CBN Eleições 2022.